Na madrugada gelada de 16 de dezembro de 1944, uma névoa densa cobria as florestas das Ardenas, na fronteira entre Bélgica e Alemanha. O termômetro marcava vários graus abaixo de zero. Soldados americanos, muitos deles inexperientes ou em recuperação de combates anteriores, guardavam um setor considerado tranquilo, uma linha de frente de aproximadamente 135 quilômetros, defendida por apenas 4 divisões aliadas. Estavam ali para descansar. Ninguém esperava um ataque. Mas às 5h30 da manhã, o silêncio foi despedaçado. Mais de 1.600 peças de artilharia alemã abriram fogo simultaneamente, lançando cerca de 1 milhão de projéteis sobre as posições americanas em poucas horas. Era o início da maior ofensiva alemã na frente ocidental desde 1940. E a última aposta desesperada de Hitler para mudar o curso da guerra. O que se seguiu foi um dos erros de comando mais controversos e, ao mesmo tempo, uma das decisões mais críticas de toda a Segunda Guerra Mundial. Um general americano isolado, sem comunicação direta com o alto comando, teve menos de 1 hora para tomar uma decisão que poderia significar a destruição de suas tropas ou a salvação da Europa. Esta é a história de como o general Anthony McAuliffe e a defesa de Bastogne transformaram um desastre iminente em um dos pontos de virada mais dramáticos da guerra. No outono de 1944, a situação estratégica na Europa parecia definida. Os aliados haviam desembarcado na Normandia em junho, libertado Paris em agosto e avançado rapidamente pelo território francês. A Alemanha nazista estava em recuo. Suas cidades eram bombardeadas dia e noite. Suas forças no leste recuavam diante do Exército Vermelho Soviético e no oeste, tropas britânicas, americanas e francesas se aproximavam da fronteira alemã. A derrota parecia uma questão de tempo, mas Adolf Hitler não aceitava a derrota. Em setembro de 1944, ele começou a planejar secretamente uma contraofensiva massiva. O objetivo era audacioso: romper as linhas aliadas nas Ardenas, a mesma região de florestas densas e vales estreitos por onde a Wehrmacht havia surpreendido franceses e britânicos em 1940, avançar cerca de 160 quilômetros até o porto de Antuérpia, dividir as forças aliadas ao meio, cercar e destruir 4 exércitos inteiros e forçar os britânicos e americanos a negociar uma paz separada. Com isso, Hitler acreditava que poderia concentrar todas as suas forças contra a União Soviética no leste. O plano, batizado de Operação Wacht am Rhein, Guarda no Reno, era um segredo absoluto. Apenas os comandantes de mais alta patente foram informados. Hitler reuniu em segredo aproximadamente 200.000 soldados alemães, cerca de 1.400 tanques e canhões de assalto e milhares de caminhões, concentrando-os nas florestas a leste das Ardenas. As unidades escolhidas incluíam algumas das melhores formações ainda disponíveis. A 1ª SS Panzer, Division Leibstandarte Adolf Hitler, a 12ª SS Panzer, Division Hitlerjugend e várias divisões de infantaria veteranas. O comandante da operação seria o marechal de campo Gerd von Rundstedt, mas a concepção estratégica era inteiramente de Hitler. Do lado aliado, a situação era de confiança. O general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa, considerava as Ardenas um setor secundário. O terreno era montanhoso, coberto de florestas profundas, com poucas estradas adequadas para operações mecanizadas. Era, na avaliação do Estado-Maior aliado, improvável que os alemães atacassem ali. Por isso, apenas o 8º Corpo de Exército americano, comandado pelo general Troy Middleton, defendia a região. 4 divisões espalhadas por uma frente extensa. 2 dessas divisões eram compostas principalmente por soldados novos, recém-chegados da Inglaterra. As outras 2 estavam se recuperando de combates intensos em outros setores. A inteligência aliada falhou completamente. Aviões de reconhecimento não detectaram a concentração alemã, em parte devido ao mau tempo constante,
em parte porque os alemães movimentaram tropas apenas à noite e mantiveram rigoroso silêncio de rádio. Prisioneiros alemães capturados não revelaram nada. Não houve deserções. O segredo foi mantido até o último momento. Entre os comandantes americanos estava o general Anthony Clement McAuliffe, de 46 anos, comandante interino da 101ª Divisão Aerotransportada. McAuliffe era um oficial experiente, veterano da campanha da Normandia e da Operação Market Garden na Holanda. A 101ª era uma das unidades de elite do Exército dos Estados Unidos, formada por paraquedistas voluntários, treinados para combate atrás das linhas inimigas. Em meados de dezembro de 1944, a divisão estava de repouso em Mourmelon-le-Grand, na França, a cerca de 160 quilômetros ao sul das Ardenas. Muitos soldados estavam de licença em Paris. Outros jogavam futebol americano, assistiam filmes ou simplesmente descansavam. Ninguém imaginava que em poucos dias estariam no centro da maior batalha travada pelo exército americano na Europa. Quando a artilharia alemã começou a disparar na madrugada de 16 de dezembro, o impacto foi devastador. Posições americanas foram pulverizadas. Linhas telefônicas foram cortadas. Soldados inexperientes, muitos dos quais nunca haviam estado sob fogo de artilharia pesada, entraram em pânico. Em alguns setores, unidades inteiras se desintegraram nas primeiras horas. Logo depois do bombardeio, 3 exércitos alemães avançaram: o 6º Exército Panzer SS ao norte, o 5º Exército Panzer no centro e o 7º Exército ao sul. No total, cerca de 200. 000 soldados alemães, apoiados por centenas de tanques Panther e Tiger, atravessaram as linhas americanas. Alguns batalhões americanos resistiram ferozmente, causando atrasos cruciais. Outros recuaram em desordem. Em questão de horas, a frente havia sido rompida em vários pontos. A notícia chegou ao quartel-general de Eisenhower em Versalhes, no final da manhã de 16 de dezembro. Inicialmente, os oficiais do Estado-Maior acreditaram que se tratava de um ataque local, mas à medida que os relatórios chegavam, comunicações interrompidas, unidades cercadas, colunas de refugiados bloqueando estradas, ficou claro que algo muito maior estava em curso. Na manhã de 17 de dezembro, Eisenhower convocou uma reunião de emergência. Estava claro que a ofensiva alemã visava Antuérpia, e no caminho estava uma pequena cidade belga chamada Bastogne. Bastogne não era uma cidade grande, tinha cerca de 4.000 habitantes, mas sua importância estratégica era enorme. 7 estradas principais convergiam ali, vindas de todas as direções. Qualquer exército que quisesse avançar rapidamente através das Ardenas precisava controlar Bastogne. Sem ela, as colunas blindadas alemãs seriam forçadas a usar estradas secundárias estreitas e enlameadas, perdendo velocidade e tornando-se vulneráveis a emboscadas. Eisenhower compreendeu isso imediatamente. Na reunião de 17 de dezembro, ele ordenou que a 101ª Divisão Aerotransportada e a 10ª Divisão Blindada fossem enviadas para Bastogne o mais rápido possível. A 101ª estava em Mourmelon, descansando. Seu comandante titular, o general Maxwell Taylor, estava nos Estados Unidos. O comando interino cabia a McAuliffe. A ordem chegou a McAuliffe na noite de 17 de dezembro. Ele tinha poucas horas para preparar a divisão. Soldados foram retirados de cinemas, bares e licenças. Caminhões foram requisitados. Munição, alimentos e suprimentos médicos foram carregados às pressas. Muitos paraquedistas nem sequer tinham equipamento de inverno adequado. Alguns vestiam apenas uniformes leves, sem sobretudos ou botas de neve. Mas às 20h30 de 17 de dezembro, a primeira coluna de caminhões deixou Mourmelon em direção a Bastogne. Era uma viagem de cerca de 170 quilômetros por estradas congestionadas, no escuro, sob neve e gelo. McAuliffe chegou a Bastogne na manhã de 19 de dezembro. A situação era caótica. Refugiados belgas fugiam em pânico. Unidades americanas em retirada atravessavam a cidade em desordem. Oficiais tentavam organizar defesas improvisadas.
McAuliffe estabeleceu seu posto de comando em um quartel belga no centro da cidade e começou a reunir informações. O que descobriu era alarmante. As forças alemãs estavam convergindo para Bastogne de 3 direções: norte, leste e sul. Colunas blindadas da 2ª Divisão Panzer, da Panzer Lehr Division e de outras unidades estavam a poucos quilômetros de distância. E a 101A, embora fosse uma divisão de elite, não tinha tanques pesados, artilharia antitanque suficiente, nem suprimentos para um cerco prolongado. Ainda assim, McAuliffe organizou a defesa rapidamente. Ele distribuiu seus 4 regimentos de paraquedistas, o 501º, 502º, 506º e o destacado 327 do Regimento de Infantaria de Planadores, em um perímetro defensivo ao redor de Bastogne. Cada regimento recebeu um setor. Engenheiros militares começaram a cavar trincheiras, colocar minas e preparar posições antitanque. Elementos da 10ª Divisão Blindada, que haviam chegado pouco antes, foram integrados à defesa. No total, cerca de 18. 7 soldados americanos estavam agora em Bastogne, cercados por mais de 45.000 alemães. Na manhã de 21 de dezembro, o cerco estava completo. As forças alemãs haviam fechado o anel ao redor de Bastogne. Todas as estradas de acesso estavam cortadas. A cidade estava isolada. Os alemães haviam capturado os depósitos de suprimentos americanos ao longo das estradas e agora controlavam todo o território ao redor. Dentro do perímetro, a situação começava a ficar crítica. Munição estava acabando. Alimentos eram racionados. Não havia combustível suficiente para os veículos. E o mais grave, os feridos não podiam ser evacuados. O hospital de campanha, instalado em um convento belga, estava lotado de soldados feridos em macas no chão, muitos sem morfina suficiente para aliviar a dor. O tempo estava péssimo. Nuvens baixas, neve constante e visibilidade quase zero impediam que aviões aliados lançassem suprimentos ou fornecessem apoio aéreo. Os defensores de Bastogne estavam completamente sozinhos. Foi então que, às 11h30 da manhã de 22 de dezembro, 4 soldados alemães surgiram das florestas ao sul de Bastogne, carregando uma bandeira branca. Eram 2 oficiais e 2 sargentos, enviados pelo general Heinrich Freiherr von Lüttwitz, comandante do 47º Corpo Panzer alemão. Eles foram levados, com os olhos vendados, até as linhas americanas. Um oficial americano os escoltou até o posto de comando do 316º Regimento de Infantaria, onde o major Alvin Jones os recebeu. Um dos oficiais alemães entregou uma mensagem datilografada. Era um ultimato formal, dirigido ao comandante americano das tropas cercadas de Bastogne. A mensagem, redigida em inglês, dizia: "A sorte da guerra está mudando. Desta vez, as forças armadas alemãs do Sea-Siusa ao redor de Bastogne, com uma proporção de 4:1, possuem forte artilharia e muitas unidades de forças aéreas prontas para aniquilar as tropas americanas em Bastogne. Para salvar as tropas americanas, cercadas de total destruição, eu proponho a seguinte rendição honrosa." O ultimato exigia a rendição incondicional no prazo de 2 horas. Caso contrário, alertava a mensagem, todas as consequências decorrentes da recusa serão de responsabilidade do lado americano. Uma clara ameaça de massacre. O Major Jones levou imediatamente o documento ao posto de comando de McAuliffe, instalado no porão de um quartel belga. McAuliffe estava dormindo. Ele tinha dormido pouco nos últimos dias. Foi acordado e leu o ultimato. Segundo relatos de oficiais presentes, McAuliffe leu o papel, jogou-o sobre a mesa e disse: "Oh, nuts!", uma expressão americana coloquial de desdém, algo como "ora besteira". Mas agora ele precisava formular uma resposta oficial. Enquanto discutia com seus oficiais, alguém sugeriu: "Por que não enviar exatamente o que você disse, general?" McAuliffe concordou. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu à mão: "To the German Commander, Nuts, the American Commander." A resposta foi datilografada, assinada por McAuliffe e entregue aos oficiais alemães.
Quando o oficial alemão que falava inglês perguntou o que nuts significava, o coronel Joseph Harper, que os escoltava de volta, explicou: significa vá para o inferno. E acrescentou: se vocês continuarem atacando, nós vamos matá-los todos. Os alemães retornaram às suas linhas. A resposta foi levada ao general von Lüttwitz, que ficou perplexo. Ele havia esperado uma rendição ou, no mínimo, negociações. Em vez disso, recebeu um desafio ousado e conciso. Essa resposta, aparentemente impulsiva, redigida em menos de 2 minutos, tornou-se um dos momentos mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Mas o que poucos perceberam na época foi o significado estratégico por trás dessa decisão. McAuliffe sabia que resistir significava perdas terríveis. Sabia que seus homens estavam mal equipados, sem suprimentos adequados, cercados por forças muito superiores. Mas também sabia algo fundamental. Cada dia que Bastogne resistisse era um dia a menos para os alemães alcançarem Antuérpia. Cada hora ganha era uma hora que permitia aos aliados reorganizar suas forças, trazer reforços, preparar contraofensivas. Bastogne não era apenas uma cidade, era o relógio da ofensiva alemã. E McAuliffe, com sua resposta de uma palavra, decidiu parar esse relógio. Os alemães atacaram com fúria renovada. Durante os dias seguintes, ondas de infantaria e tanques alemães lançaram assaltos contra o perímetro defensivo. Paraquedistas americanos, entrincheirados em posições congeladas, repeliam ataque após ataque. Combates corpo a corpo ocorriam nas florestas ao redor de Bastogne. Tanques alemães avançavam pelas estradas estreitas, apenas para serem destruídos por canhões antitanque americanos escondidos em celeiros e casas em ruínas. A cada ataque, os alemães perdiam dezenas de tanques e centenas de homens. E os americanos resistiam. No dia 23 de dezembro, o tempo finalmente melhorou. O céu clareou. E então, pela primeira vez em dias, aviões aliados puderam voar. Centenas de transportes C-47 Dakota, escoltados por caças P-47 Thunderbolt, sobrevoaram Bastogne e lançaram suprimentos por paraquedas, munição, alimentos, remédios, combustível. Soldados americanos saíram das trincheiras sob fogo alemão para recuperar os contêineres. Não foi suficiente para acabar com a escassez. Muitos contêineres caíram fora do perímetro, em território alemão, mas foi o bastante para continuar lutando. A resistência de Bastogne mudou o curso da ofensiva alemã. Enquanto McAuliffe e seus homens seguravam a cidade, as colunas blindadas alemãs eram forçadas a contorná-la, usando estradas secundárias inadequadas. Isso causou atrasos críticos. Tanques ficavam presos na lama, consumiam combustível precioso em desvios longos e chegavam ao fronte já desgastados. O cronograma alemão, que previa a captura de Antuérpia em 1 semana, estava despedaçado. Enquanto isso, o general George S. Patton, comandando o 3º Exército Americano no Sul, executou uma das manobras mais notáveis da guerra. Em 48 horas, ele desviou 3 divisões blindadas, cerca de 133. 000 homens e milhares de veículos, da direção de ataque original, virou-as 90 graus para o norte e lançou um contra-ataque em direção a Bastogne. Era uma manobra extremamente complexa, exigindo coordenação perfeita de logística, comunicações e comando. Mas Patton conseguiu. No dia 26 de dezembro, tanques da 4ª Divisão Blindada de Patton, liderados pelo tenente-coronel Crichton Abrams, romperam as linhas alemãs ao sul de Bastogne e entraram na cidade. O cerco estava quebrado. Soldados da 101A, sujos, exaustos, com ferimentos maltratados, saudaram os tanques com gritos e abraços. A resistência havia durado exatamente 7 dias. Bastogne estava salva. As perdas foram pesadas. A 101ª Divisão Aerotransportada sofreu cerca de 2.000 baixas entre mortos, feridos e desaparecidos durante o cerco. As unidades de apoio, incluindo elementos da 10ª Divisão Blindada, perderam centenas de homens. Do lado alemão, as perdas foram ainda maiores. Estima-se que entre 3.000 e 4.000 soldados alemães morreram nos ataques a Bastogne,
e cerca de 12.000 foram capturados ou feridos. Mais importante ainda, dezenas de tanques preciosos foram destruídos, combustível vital foi desperdiçado e o cronograma operacional alemão foi irremediavelmente comprometido. A Batalha das Ardenas, como um todo, continuou até o final de janeiro de 1945. Foi a maior batalha travada pelo Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, envolvendo cerca de 600 soldados americanos e resultando em aproximadamente 89.000 baixas americanas, incluindo cerca de 19.000 mortos. As perdas alemãs foram estimadas em cerca de 100.000 homens, além de centenas de tanques, aviões e peças de artilharia que não podiam ser substituídos. A ofensiva foi um desastre estratégico para a Alemanha nazista. Ela consumiu as últimas reservas móveis alemãs no oeste, deixando a fronteira alemã praticamente desguarnecida quando os aliados retomaram a ofensiva em fevereiro de 1945. A resistência em Bastogne tornou-se um símbolo. Jornais americanos cobriram amplamente a história. A resposta Nuts de McAuliffe foi reproduzida em manchetes. A 101ª Divisão Aerotransportada foi celebrada como heróica. O presidente Franklin D. Roosevelt mencionou Bastogne em discursos. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, elogiou publicamente a coragem dos defensores. Mas além do simbolismo, o impacto estratégico foi claro. Bastogne atrasou a ofensiva alemã tempo suficiente para que os aliados reagissem. Sem essa resistência, as colunas blindadas alemãs teriam avançado muito mais rapidamente, possivelmente alcançando o rio Meuse e cortando as linhas de suprimento aliadas. A situação poderia ter se tornado uma catástrofe. Após a batalha, Anthony McAuliffe foi promovido a major-general. Ele continuou a comandar a 101ª Divisão até o final da guerra, participando das campanhas finais na Alemanha. Após a guerra, ele permaneceu no exército, ocupando vários postos de comando, incluindo o de comandante das forças americanas na Europa. Aposentou-se em 1956 com a patente de general de 4 estrelas. Morreu em 1975, aos 77 anos, amplamente reconhecido como um dos grandes comandantes táticos da Segunda Guerra Mundial. O general George S. Patton, cuja manobra de alívio salvou Bastogne, continuou sua campanha através da Alemanha e terminou a guerra como um dos comandantes mais famosos da história americana. Ele morreu em dezembro de 1945, vítima de um acidente de carro na Alemanha ocupada. Do lado alemão, o marechal de campo Gerd von Rundstedt, que comandou nominalmente a ofensiva das Ardenas, mas discordava profundamente do plano de Hitler, foi capturado pelos britânicos em maio de 1945. Ele foi julgado por crimes de guerra, mas foi considerado muito doente para ser processado e foi libertado em 1949. Morreu em 1953. Adolf Hitler, cuja insistência fanática em lançar a ofensiva das Ardenas, apesar das objeções de seus generais, nunca aceitou a derrota. Ele permaneceu em seu bunker em Berlim até 30 de abril de 1945, quando se suicidou enquanto o Exército Vermelho Soviético cercava a cidade. A lição histórica de Bastogne é clara e continua relevante para estudos militares em todo o mundo. Decisões táticas tomadas sob pressão extrema, baseadas não apenas em cálculos racionais, mas também em compreensão profunda de fatores estratégicos mais amplos, podem determinar o resultado de campanhas inteiras. McAuliffe não tinha como saber, naquela manhã de 22 de dezembro, se reforços chegariam a tempo. Ele não tinha garantias de que seus homens aguentariam mais uma semana. Mas ele compreendeu que a decisão de resistir, por mais custosa que fosse, teria impacto muito além do perímetro de Bastogne. A resistência não foi resultado de otimismo ingênuo ou bravata vazia. Foi uma escolha estratégica consciente, baseada na avaliação de que o tempo era o recurso mais valioso naquela situação, mais valioso até que vidas humanas, por mais difícil que seja aceitar essa matemática brutal. Cada dia que Bastogne resistisse era um dia a menos para o inimigo executar seu plano. E no final, essa escolha, expressa em uma palavra coloquial rabiscada em um pedaço de papel,
ajudou a salvar milhões de vidas ao encurtar a guerra na Europa. Hoje, Bastogne abriga um museu dedicado à batalha. No centro da cidade, um memorial em forma de estrela homenageia os defensores. Todos os anos, no aniversário do cerco, veteranos, historiadores e cidadãos se reúnem para lembrar daqueles 7 dias de dezembro de 1944, quando uma decisão tomada em menos de meia hora mudou o destino de um continente.